Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Tributário. Vamos estar falando hoje de um tema bem interessante, né? Impostos em espécie, imposto de renda à pessoa jurídica. Não é mesmo? Meu nome é professor Arnóbio, sou formado em Ciências Contábeis, bacharel em Ciências Contábeis, né? Com mestrado também na área de contabilidade. Fiz pós-graduação em algumas áreas específicas aí, sempre mais voltado para a carreira tributária e contábil, né? E algumas especializações também no ramo do direito, né? E o objetivo dessa nossa aula é justamente trazer para você, doutores, né, de uma maneira geral, que a maioria são advogados aqui dessa nossa aula, um pouco de conforto com relação a tributos, espécies de tributos, mais focado no imposto de renda, que é um tributo extremamente pesado para as empresas de uma maneira geral. Não é mesmo? Então, sem sombra de dúvida, espero que isso agregue valor, agregue conhecimento na vida profissional de vocês, justamente para que vocês desempenhem, né, plenamente aí as atividades do dia a dia. Né? Então, vamos lá, vamos aí abordando aí essas espécies de impostos. Nós dividimos a nossa aula, né? Nós temos 2 encontros, nós dividimos a nossa aula. Esta primeira aula, nós vamos abordar mais a parte teórica, os princípios, os conhecimentos. Vamos abordar realmente a parte constitucional, que é muito importante para que nós tenhamos aí um balizamento justamente para entender como tributam as empresas, né? Na base do imposto de renda. Se faz planejamento tributário com esse imposto de renda, né? Por que isso? Porque no nosso país a carga tributária já é muito elevada. E muitos deles já estão emanados na nossa Carta Magna. Nós não temos muito por onde fugir, a não ser realmente cumprir com as obrigações tributárias. E que nós vamos estar explorando os principais detalhes, né? Então, nessa primeira aula, nós vamos abordar exatamente essa parte mais teórica. E na segunda aula, não deixem de assistir a segunda aula, lá nós vamos para casos práticos, exemplos práticos, tributação, né? Obviamente envolvendo mais o cálculo do imposto de renda, mas não tem como a gente abordar imposto de renda sem falar um pouco nas tributações da pessoa jurídica que nós temos em nosso país, né? Onde lá estará contido o imposto de renda à pessoa jurídica. Então, nós vamos abordar o microempresário individual, nós vamos abordar um pouco do Simples Nacional, nós vamos abordar lucro presumido, como é que se calcula o lucro presumido, qual é o percentual de imposto de renda que se aplica sobre o lucro presumido. E, por fim, nós vamos abordar aí o lucro real, que é super importante. Então, nós vamos falar pelo menos de 4 categorias das 7 existentes em nosso país, pelo menos 4 categorias de se tributar a renda da pessoa jurídica, né? Com foco, obviamente, no imposto de renda da pessoa jurídica. Então, para que a gente tenha um pleno conhecimento, é importante, os doutores, na área do direito, o entendimento detalhado dos princípios, né, da nossa Constituição, o que diz a nossa Constituição em relação a esses tributos, quais são os tipos de tributos, né? Então, nós vamos comentar aí alguns deles, porque largamente não se dá para comentar todos. Hoje nós temos, em nosso país, aproximadamente mais de 92 tipos de impostos, taxas e contribuições. Então, é humanamente impossível manter-se atualizado plenamente em todos eles. São muito amplos. Além, né, obviamente, das alterações constantes na nossa legislação, o que realmente exige muito, tanto dos advogados quanto dos contadores, para se manter atualizado no cotidiano. Porque são os 2 profissionais que, via de regra, é quem mais atuam nessas 2 áreas. Tanto os advogados quanto os contadores, né, se faz necessário o entendimento pleno aí dessa carga tributária. Bacana? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. Olha só. Impostos em espécies, né? Impostos em espécies. Olha só. Nós vamos ter aí, olha lá, o dinamismo crescente do mercado, a abertura da economia, a concorrência global, a diversidade e complexibilidade das técnicas de investimento,
e das transações comerciais e da sofisticação das autoridades fiscais, e realmente estão extremamente aparelhada, está extremamente sofisticado. A nossa Receita Federal do Brasil é um dos órgãos muito bem aparelhado no melhor objetivo de fiscalizar, de acompanhar a arrecadação, né? Então, olha, sofisticação das autoridades fiscais, no tocante ao método de arrecadação dos tributos, exigem conhecimentos especializados e uma visão estratégica da abrangência dos negócios e dos custos causados pelos principais tributos incidentes sobre as atividades empresariais, né? Então, olha, nesse contexto, a melhor forma que nós encontramos, né, melhor forma de gestão desse tributo e a análise das estratégias tributárias disponíveis se constitui uma importante ferramenta para a redução legal da carga tributária das empresas, sem sombra de dúvidas. Também é sabido que os doutores não têm o pleno domínio da contabilidade. Por isso, utilizarei um linguajar o mais suave possível para tornar pleno o entendimento de vocês. Não é? Porque eu vou ter que abordar alguns aspectos contábeis para a gente entender esse emaranhado tributário. Né? Então, nós vamos também estar comentando um pouquinho de contabilidade. E, diga-se de passagem, é de fundamental importância que os doutores entendam, pelo menos, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, porque é neles que vão elencar, né, que serão demonstrado toda essa carga tributária. Tanto o imposto de renda, quanto contribuição social, quanto os impostos incidentes sobre a tributação sobre a venda, não é? Sobre o faturamento das empresas. Então, é nesses dois demonstrativos que nós vamos apresentar essa carga tributária. Então, é importante ter o conhecimento, né? Ter a destreza de fazer uma análise de um pequeno balanço e de uma demonstração de resultado. Não há que se falar em domínio pleno de débito e crédito. Se tiver, melhor, facilita o entendimento. Mas isso fica mais para os contadores aqui, que também estão matriculados em nosso curso, né? Conceito de tributo, primeiramente, aqui mais na esfera, né, jurídica, conforme determina o artigo 3º do nosso Código Tributário Nacional, o nosso CTN, ele nos demanda o seguinte, olha, tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Nós vamos explicar detalhadamente isso. Prestação pecuniária compulsória, em moeda e cujo valor nela possa exprimir, olha lá, que não constitua sanção de ato ilícito, ilegal, não é? Instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Nós vamos esmiuçar isso, mas esse é o tributo. Eu costumo, né, brincar com os meus alunos aí, via de regra, eu creio que é o nome mais bem dado na face da terra, né? É o nome imposto, né? Imposto. Porque se fosse de livre e espontânea vontade, certamente nós brasileiros não iríamos recolher ao erário público essas quantias que nós recolhemos hoje. Como ele é imposto, e nós vamos ver no detalhe a obrigatoriedade desse recolhimento, nós não temos muito para onde fugir, a não ser recolher o tributo. E eu gosto muito também, no início das minhas aulas, de deixar bem claro aos nossos alunos que eu, como cidadão brasileiro, né, não sou contra, em hipótese alguma, recolher tributos ao erário público. Não, de maneira nenhuma. Né? Todo país civilizado, né, há que se instituir os tributos para os seus cidadãos. Justamente para quê? Para que nós tenhamos uma melhor distribuição de renda, uma igualdade da sociedade, que seja uma sociedade justa para todos, né, sem discriminação, tentando, no máximo, dar um conforto para cada cidadão. Então, nós somos favoráveis, sim, ao recolhimento tributário. O que nós não somos favoráveis é o que está ocorrendo em nosso país das últimas décadas para cá. Ou seja, uma exacerbada carga tributária, extremamente elevada, sem o poder de análise do contribuinte, ou seja, da análise contributiva, do poder desse contribuinte em honrar
os seus tributos, não existe essa análise. E o pior de tudo, né, além dela ser muito alta, ser exacerbada, ser confusa, porque a legislação é extensa, né, o pior de tudo é que nós não recebemos o retorno dessa quantidade de imposto que nós recolhemos, né? Seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, não é mesmo? Por isso que nós trabalhamos tributariamente, estudamos as doutrinas, né? Entendemos toda a parte tributária para justamente aplicar isso na prática, junto com os demonstrativos contábeis, qual a melhor maneira de se economizar tributo para os nossos empregadores ou mesmo para nós, pessoas físicas, né? Então, quando nós comentamos que nós não temos o retorno, eu estou falando em educação, estou falando em saúde, estou falando em saneamento básico, estou falando em educação. Pelo menos os pilares mestres aí, principais de toda a sociedade, né? Se nós tivéssemos isso como retorno, seria magnífico. Ninguém estaria queixando de realmente recolher os tributos, né? Mas, em nosso país, nós pagamos caro, muito elevado os tributos, e não temos nenhum retorno, né? Ou seja, você, nosso aluno, tem que custear os seus estudos, tem que custear a sua saúde, tem que custear o seu saneamento, a sua segurança e etc., né? Então, isso acaba sendo realmente bem desgostoso para a sociedade, né? Haja vista que nós estamos aí com 2 reformas tributárias, né? 2 propostas de emenda constitucional que estão aí em vias de começar a tramitar nas casas legislativas, justamente para uma futura aprovação. Esperamos que alguma delas tenham êxito, né? Justamente para tentar amenizar um pouco, né, a situação financeira dos brasileiros. Então, olha só, esse é o tributo. E aí nós temos, né? Vamos detalhar cada um deles. Primeiro, prestação pecuniária. O que significa isso? Prestação pecuniária. Olha só, o pagamento do tributo não pode ser realizado de outra forma que não seja em dinheiro. Então, pecúnia, dinheiro, pecuniária, né? Pecúnia, dinheiro, né? Pecuniária. Então, que não seja em dinheiro, né? Ou seja, realizado de outra forma que não seja em dinheiro, somente em dinheiro. Ou seja, não pode ser uma troca como forma de quitação do tributo. Não dá, né? Não pode haver troca para que o cidadão ou a pessoa jurídica consiga liquidar o tributo. Não, de hipótese alguma. Prestação compulsória é o segundo tópico. Uma vez realizado o fato gerador, e nós vamos abordar já o fato gerador, para a gente entender o que é o fato gerador, que é importante quando se fala em tributos, em imposto de renda, né, em planejamento tributário, que nós vamos estar vendo também um pouquinho de tudo isso, né, nós temos que falar em fato gerador. Porque depois que existe o fato gerador, nós não conseguimos fazer absolutamente mais nada. Em termos de planejamento, em termos de redução da carga. Não, aí não conseguimos. Temos que evitar que exista o fato gerador. Trabalhar dentro da lei, dentro dos ditames da lei, para evitar realmente uma carga tributária alta, né? Então, olha só, uma vez realizado o fato gerador, a obrigação do pagamento do tributo será obrigatória. Ele não será opcional. Aí não tem jeito, já gerou o fato, já foi consumido, né? Nós vamos explicar aqui alguns exemplos da geração desse fato. Então, não tem como a gente evitar o pagamento, agora é só pagar. Na pior das hipóteses, você pagá-lo parceladamente, que, via de regra, tanto o Estado, quanto o município, quanto o federal, né, lhe permite um parcelamento ordinário. Via de regra, nós estamos falando aí em 60 meses, ou seja, em 5 anos, que nós não aconselhamos a parcelar. Hoje é caro efetivar um parcelamento tributário. Né? Nós temos Selic, por mais que a Selic esteja baixando, mas ainda é caro. Sem contar as multas, os juros. Então, se somar tudo isso, realmente é inviável as pessoas jurídicas na atualidade, ou até mesmo as pessoas físicas, né, atrasarem tributo. O custo é elevado, né?
instituída por meio de lei. Então, nós estamos destrinchando o que nos trouxe o Código Tributário, né? Instituir de lei, ou seja, a instituição do tributo tem que ser através de lei ordinária ou lei complementar, ou seja, não se pode, né, no ordenamento jurídico, criar tributo sem que lei o estabeleça. Então, isso é um ponto bastante interessante para nós, que acaba protegendo, de uma certa maneira, né, o próprio cidadão, a própria pessoa jurídica. Ou seja, eu preciso de uma lei. E nós sabemos que, para a aprovação da lei, tem que seguir todos os ditames lá das nossas casas legislativas. Não é mesmo? Não é uma decisão unilateral. Perfeito? Não constitui multa. Olha só, não constitui multa. Ou seja, o tributo não pode derivar de uma multa. Ou seja, a origem da cobrança não pode ser um ato infracional. Não, não pode. Né? Não é esse o objetivo da origem do tributo. Não será através de multa. O fato gerador cria uma relação obrigacional não decorrente de uma infração, que nós comentamos agora há pouco, né? Então, o fato gerador, uma vez ocorrido, cria-se a obrigação tributária, não decorrente de penalidades, não decorrente de multa, não, e sim do fato gerador do tributo. Nós vamos ver alguns exemplos aí também, né? Cobrada mediante lançamento. O que significa isso? O tributo, obrigatoriamente, deve ser cobrado mediante atividade plenamente vinculada. Atividade plenamente vinculada. Ou seja, a cobrança do tributo deve decorrer primordialmente do ente público, né? Ou seja, decorrente do ente público. Quais são os entes públicos? A União, os estados, o nosso Distrito Federal e os nossos municípios, né? Temos aí um grande problema a se comentar quando nós falamos dos entes públicos, né? Porque nós temos algumas características de tributo que ele é específico do Estado ou que ele é específico dos municípios, né? Até mesmo da União. E dos estados, nós temos um aí que está dando muita dor de cabeça, que é exatamente o ICMS, Imposto de Circulação, Mercadorias e Serviços. Porque isso é prerrogativa dos estados. Cada estado tem o seu regulamento do ICMS. Ainda bem que nós tivemos um convênio entre eles que, pelo menos, apaziguou um pouquinho as guerras entre os estados. Mas, mesmo assim, ainda existe a famosa guerra fiscal, conhecida, né, no cotidiano nosso como guerra fiscal entre os estados. Isso é muito triste para nós brasileiros, porque nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, nós estamos falando em 27 entes públicos ditando lei de ICMS. Então, imagina, né, você, doutor, que é advogado de uma grande empresa que tem filiais em todos os estados brasileiros, ou mesmo você, contador, que é contador de uma empresa que tenha filiais em todos os estados brasileiros, o esforço para se manter atualizado é gigantesco, não é? Porque todo dia nós temos normas de ICMS pelo Brasil afora. E o que mais atrapalha os nossos afazeres no dia a dia é o famoso diferencial de alíquota, né? Então, nós temos diferencial de alíquota de um estado para outro, nós temos substituição tributária, que o imposto já é recolhido na fonte. Então, nós temos aí diversas legislações que versam sobre o ICMS. Então, não é muito simples acompanhar. No tocante aos municipais, pessoal, nós tínhamos aí uma tranquilidade antes de 2000, antes da nova lei, da reforma da Lei 116 de 2003. A Lei 116 de 2003 é a lei que versa sobre a regulamentação do ISS, Imposto sobre Serviço, né? Que também cada município tem o seu regulamento, tendo como base a espinha dorsal
da Lei Complementar 116, esta lá de 2003. Né? Então, até aquela ocasião, o ISS, nós tínhamos uma tranquilidade, por quê? Porque o ISS era de 0 a 5%, né? E devido no local sede da empresa. Então, não importava naquela ocasião, aonde a empresa prestasse o serviço, que o ISS sempre seria devido para o local sede. Né? Como nós tínhamos fugas entre os municípios, ou seja, eu tinha uma sede em determinados municípios, mas prestava serviço em outros municípios. E, obviamente, né, o empresário, à época, sempre iria escolher o município onde o ISS era uma alíquota mais favorecida, era uma alíquota mais reduzida. Como é prerrogativa dos prefeitos, né, muitos prefeitos trouxeram a alíquota inferior a 0,5%, justamente para atrair empresas, desenvolver a sua região, né? Aumentar a sua região, aumentar a arrecadação e etc. Né? Então, muitas vezes, o escritório principal estava numa cidade com uma alíquota favorecida, mas a prestação do serviço estava no município, né, onde uma alíquota era muito superior à da sua matriz, vamos dizer assim, perfeito? E aí, a Lei Complementar 116, lá no seu artigo 3º, trouxe uma exceção à regra. Qual foi essa exceção? Que elencou 22 tipos de prestações de serviços, está lá no artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, aonde, né, esses que estão elencados no artigo 3º, daquela data em diante, o ISS passa a ser devido no local da prestação do serviço, e não mais no local sede. Então, isso foi o suficiente para mexer com toda a estrutura das empresas no tocante a acompanhamento também da legislação ISS. Então, eu diria para vocês que também ficou aí, né, uma legislação extremamente extensa, haja visto que cada município tem o seu regulamento interno do município, do ISS, sempre calçado na lei federal, na Lei Complementar 116. Né? Então, isso criou uma dificuldade, porque nós temos 5.570 municípios no país todo, não é pouco, então todo dia tem leis dos municípios. Então, quem presta serviço em vários municípios tem também, né, esse sacrifício para se manter-se atualizado e acompanhar. Perfeito? Então, olha só, cobrada mediante lançamento, o tributo obrigatoriamente deve ser cobrado mediante atividade plenamente vinculada, e a cobrança do tributo deve decorrer primordialmente decorrente dos entes públicos, como nós comentamos, né? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Né? Isso tem gerado para nós, pessoal, em torno aí, né, segundo os nossos pesquisadores, segundo a maioria dos legisladores, em torno de pelo menos 50 leis por dia em nosso país. 50 leis. Então, é um caminhão de leis, nas 3 esferas, obviamente. Né? Então, é um caminhão de leis para a gente se manter atualizado. E não dá para a gente especializar apenas no outro, porque nós não sabemos aonde nós vamos prestar serviço. Se eu vou prestar serviço numa empresa privada, que seja comércio, que seja indústria, que seja, né, prestação de serviço. Ou até mesmo se eu vou advogar, se eu vou fazer parte dos quadros, né, de escritórios de advocacia, onde nós vamos ter uma gama bem aberta de clientes. Então, nós temos que ter noção, pelo menos, né, da maioria deles e especializar em alguns que a gente, né, milita mais no cotidiano. Perfeito? Isso é muito importante, né? Muito bem. Então, aqui nós temos, olha, o momento do nascimento da relação jurídico-tributária. Isso é tudo importante para a gente entender depois, né? Quando nós formos calcular na prática, mostrar lá o que é lucro real, o que é lucro presumido, né? Como é que se calcula o imposto de renda, até mesmo o MEI,
que, obviamente, nós não temos imposto de renda, mas tem um fato gerador, eu sou obrigado a recolher o tributo, nós vamos ver isso na nossa próxima aula, que eu vou comentar no detalhe, né? Então, por isso da gente ter o alicerce e o balizamento aqui na esfera jurídica, primeiro, na esfera teórica, né? Então, olha só. Momento do nascimento da relação jurídico-tributária. Tudo começa. Hipótese de incidência. O que pode ser uma incidência, né? Circular mercadoria é uma incidência? É uma hipótese, né? Ou seja, vender mercadoria, circular mercadoria, já requer um imposto estadual, como nós comentamos, né? O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Há muitos anos atrás era apenas ICM, né? Imposto de Circulação e Mercadoria. Depois acrescentaram um Szinho aí, né? Que serviços, e obviamente aumentou a arrecadação drasticamente, né? Prestar serviços também é uma hipótese de incidência? Sim, sem sombra de dúvida. Estou prestando serviço, a prestadora de serviço tem sua tributação do ISS, do município. Industrializar do mesmo jeito é fato gerador? Sim, industrialização. Estou industrializando, eu tenho IPI envolvido, além de outros tributos do próprio ICMS, não é? E sem contar depois que todos esses tributos, com esse fato gerador, nós vamos apurar o lucro da companhia. E aí nós vamos tributar da melhor maneira que nós escolhermos. Isto é livre-arbítrio do contribuinte, né? Ou seja, ele vai configurar o seu melhor planejamento tributário, como nós vamos ver, nós vamos abordar, não é? A única exceção, tem apenas um deles, que é obrigatório. Os demais são todos opções do contribuinte. Por isso que nós temos que conhecer, pelo menos eu vou abordar com vocês aqui nas nossas aulas, pelo menos, né, a tributação das pessoas jurídicas, as modalidades, para que nós possamos aplicar a que melhor se encaixa ao nosso cliente, ao que melhor se encaixa ao nosso empregador, não é? Justamente para maximizar os lucros, maximizar resultado. É isso que eles esperam de nós. É isso que eles anseiam de nós. Não é? Então, nós estamos discutindo toda essa parte tributária, a parte legal na doutrina tributária, não é? Justamente para aplicar na prática, justamente para favorecer os nossos empresários, os nossos empregadores, né? Importar e exportar também nós temos incidência de hipótese tributária, lembrando que nas exportações, o governo brasileiro privilegia as exportações. Então, são basicamente desonerados de vários tipos de tributos, né? Justamente pelo ingressos de divisa ao nosso país. Já para importar, ou seja, trazer de fora para dentro do nosso país, a carga tributária se acentua, é um pouco mais elevada. Por quê? Justamente para não concorrer, não prejudicar a indústria nacional. Então, se eu quero importar, fique sabendo que eu vou pagar uma carga tributária mais alta, elevada, justamente para desestimular a importação e estimular a exportação, né? Então, esse é o raciocínio do governo, justamente para ter reservas e divisas e etc. Ainda mais pelo momento atual que nós passamos, né? Momento bem delicado na economia, diria também que na parte tributária, né? Muito bem, então ocorreu a hipótese, excelente. Vamos ter o fato gerador. Aí não tem como, ele já aconteceu, ele foi concretizado, não é? Nasce a relação jurídico-tributária. Então aí não tem como eu não pagar o tributo. Uma vez que ocorreu a hipótese de incidência, nós não conseguimos evitar, por N motivos, né? Ou não foi previamente analisado, perfeito? Ocorre o fato gerador, porque exatamente a incidência já ocorreu. Ora, se ocorreu o fato gerador, por ter, né, acontecido, concretizado e etc., isso vai me gerar um lançamento do crédito tributário.
Então, é assim que funciona o passo a passo, né? Mesmo você, nosso aluno, que seja contador, e muitas vezes, né, como a gente já milita na área há algum tempo, a gente sabe que os contadores, né, preferem muito mais a parte prática do que a parte teórica, mas é de suma importância entender esse passo a passo, porque é aqui que nós fazemos o planejamento tributário, né? E aqui na nossa faculdade, na Legale, nós privilegiamos o seu entendimento, e um entendimento global, não é? Tanto da parte teórica quanto da parte prática. E aqui nós estamos, inclusive, colocando um pouquinho de direito, que os doutores aí dominam plenamente, não é mesmo? Então, olha só, nós vamos ter aqui, olha, o lançamento do crédito tributário, ou seja, constituição definitiva do crédito tributário. Aqui não tem mais jeito, é definitivo. Ou seja, o contribuinte tem que pagar o crédito. Como enfatizei alguns minutos atrás, no máximo um parcelamento, mas eu tenho que pagar. Já existe, né, o fato gerador, ocorreu a hipótese, ocorreu o fato gerador e nasceu o lançamento do crédito tributário. Ora, se porventura esse contribuinte deixar de honrar o crédito tributário, por N motivos, não é? Haverá o quê? Haverá exatamente, olha só, a inscrição em dívida ativa, que é tudo o que nós não queremos. E como eu disse agora há pouco, a Receita, principalmente a Receita Federal, mas nós temos as receitas estaduais, receitas municipais, que também estão avançando tecnologicamente de uma maneira muito voraz, não é? Ou seja, como está tudo automatizado, é basicamente automático, já vai me gerar inscrição na dívida ativa, que é tudo que nós não queremos, é estar inscrito na dívida ativa. Além de ficar muito mais oneroso para nós, para as empresas, né, para os empresários ou mesmo para as pessoas físicas, ela vai te cercear o direito de ter uma certidão negativa. Que há mais ou menos uns 20 anos atrás, pessoal, 20, 25 anos atrás, né, nós só tínhamos uma certidão negativa, que era a certidão negativa do Fundo de Garantia, do INSS. Apenas essa, mais nada. Como o governo percebeu que é um excelente instrumento para coibir o inadimplemento, não é? Hoje nós temos certidão negativa para tudo, e num curto espaço de tempo. Naquela época, demorava-se um ano para ele detectar a insolvência, que nós não estávamos pagando o tributo. Hoje, não. Hoje, dependendo da tributação, como nós vamos ver, por exemplo, no Simples Nacional, você só consegue pagar o tributo mensalmente quando você confessa a dívida. Então, você entra diretamente no site da Receita Federal, lá num programa chamado PGDAS, Programa Gerador de Dados, né, do Simples Nacional, e você diz qual foi o seu faturamento. Quando você diz isso, você está alimentando a base de dados da Receita Federal, você está declarando que você faturou aquilo naquele período. A partir daí, o próprio site vai te gerar o documento de arrecadação do Simples, que é o DAS, documento de arrecadação do Simples. Ou seja, você só consegue emitir o documento para o recolhimento do tributo após essa informação diretamente na base da Receita Federal. Portanto, ela já está com a confissão de dívida. Para ela transformar aquilo em inscrição da dívida ativa, é apenas procedimentos de computador. Ou seja, os softwares já fazem isso automático através da parametrização. Olha, se esse meu contribuinte não quitar o tributo dentro de 90 dias, automaticamente você manda para a inscrição para a dívida ativa. E aí ele já tem convênio com os órgãos de proteção ao crédito, né, como, por exemplo, o Serasa, automaticamente já vai para o Serasa. E também já envia você para o cartório. Vão lhe protestar. Porque protestando não existe a prescrição de vencimento do tributo. Enquanto você não paga, você vai estar realmente, né, na lista negra, vai estar pendurado. Então, temos que evitar a inscrição de dívida ativa. Então, o principal percalço é a certidão negativa. E hoje, qualquer ato que as empresas forem fazer, como, por exemplo, uma licitação pública, não é?
determinadas exportações, determinadas transações, haverá necessidade dessa certidão negativa. Então, sem ela, muitos empresários não conseguem nem abrir conta em banco, só para vocês terem uma ideia a que ponto chegamos. Então, está muito bem aparelhada. Uma vez chega a inscrição na dívida ativa, a execução fiscal. Aí sim, né? Não pagou, vou executar. Amparada por título executivo extrajudicial, que eu também já vou detalhar para você entender bem esse processo, né? Então, dívida ativa, venho para uma execução. Já estou amparada por título executivo extrajudicial. Percebe como a coisa funciona? Ou seja, a legislação é sábia. E muitas vezes nós não damos importância para a parte teórica, o passo a passo, porque quando chega aqui nós não temos muito o que fazer, vai ser executado, né? Ou seja, tudo isto é igual ao direito tributário. Então, tudo isso está nas nossas doutrinas tributárias. Nada é inventado, nada é forçado, independente de partidos políticos, não. Está tudo escrito na nossa Carta Magna, né? O passo a passo na doutrina jurídica. Bacana? Só para vocês entenderem como funciona aqui o nosso passo a passo, né? Muito bem. Momento do nascimento da relação. Vamos comentar um pouquinho agora, aqui no caso, da nossa dívida ativa, né? Então, olha só. Só tomar uma aguinha. Então, olha só, pessoal. Nós temos aqui, ó, momento do nascimento da relação jurídica tributária. Quando da inscrição em dívida ativa? Então, quando já foi escrito, nós vamos ter aí o quê, né? Nasce a CDA, conhecida como CDA, o mercado conhece como CDA, ou seja, certificado da dívida ativa, né? Certificado da dívida ativa. Nos termos do artigo 585 do nosso Código de Processo Civil, né? Então, está lá. É um título extrajudicial, ou seja, né? Extrajudicial, ou seja, um título dotado de certeza, de liquidez e exigibilidade, né? Então, nasce um título dotado com essas três prerrogativas: certeza, liquidez e exigibilidade. Perfeito? Razão pela qual o ente público não precisa adotar um processo de conhecimento, de dar ciência, e propor diretamente a execução fiscal amparada pela CDA, inscrição da dívida ativa. Percebe como funciona? É basicamente tudo automático. Jogamos uma pitada de conhecimento de tecnologia da informação, jogamos investimento em software, investimento em hardware, tudo isso acaba saindo automático. Perfeito? Ou seja, basicamente não tem nem intervenção humana. A que ponto chegamos, né? O ente público está extremamente aparelhado para cobrar o tributo, né? Então, todos os detalhes, inclusive para a execução. Então, não há necessidade de eu dar ciência, de eu certificar, nada disso. Já nasceu uma CDA. Com isso aí, é o suficiente, né, para justamente propor a execução amparada nessa certidão. É assim que funciona, né? Então, um processo bem interessante. A execução fiscal irá proceder com uma execução comum, né, amparada e regulamentada pela Lei 6.830 de 1980. Então, leis nós temos muitas, né? Compete a nós, legisladores, tributaristas, acompanhá-las nos cotidianos, né? E à medida que você faz repetidamente essas consultorias, como hoje, né, eu sou consultor, essas consultorias nas empresas, você, doutor, com escritório, isso acaba virando, né, praxe do nosso dia a dia. Então, você já tem a doutrina, né, salvo quando houver alteração. E hoje nós temos uma facilidade tremenda, porque quando eles alteram automaticamente lá no site, tanto do governo, no Planalto, quanto no site da Receita Federal e etc., a legislação já vem com as novas alterações. Então, isso facilita muito.
né? Há 20 anos, 25 anos atrás, não tinha isso, né? Você tinha que ler 4, 5 leis e sair, né, fazendo, né, a consolidação delas. Hoje isso vem automático. Então, ajuda bastante nós que militamos nessa área, né? Muito bem. Além disso, o contribuinte também vai ter, né, a sua perspectiva com relação a isso. Ou seja, uma vez já lançado, já oficializado, ó, quando ocorre o lançamento tributário, né, cabe a opção do contribuinte de impugnar ou de discutir na esfera administrativa. Então, mesmo com todo esse passo a passo, o contribuinte ainda vai ter a opção, né, terá a opção de contrapor, né, exatamente, de questionar. Ó. Cabe a opção do contribuinte de impugnar ou de discutir na esfera administrativa as razões pela qual ele deixa de entender como devido esse débito, ou seja, impugnação administrativa. Perfeito? Por quê? Como na nossa legislação ela é muito ampla, muitas vezes esse tipo de não recolhimento do tributo pode ser, né, não de maneira proposital, como também pode ser de maneira proposital, né? Então, nós vamos ter as duas esferas. E, muitas vezes, pode ser dúbio. Então, ainda assim, o contribuinte tem a sua chance de impugnar na esfera administrativa, de discutir, né? O importante é que ele não perca os devidos prazos, justamente para evitar, né, penalidades e, aí, no caso, decadência, prescrição e etc., né? Mas é um direito do contribuinte também, né, após o lançamento, se manifestar justamente com o objetivo de impugnar, né? Então, acaba sendo bem interessante aí a nossa doutrina. Ela foi cautelosa para tentar isentar ambas as partes de erro. Esse é o nosso entendimento. Concordamos que ela é muito vasta, sem sombra de dúvida, muitas vezes confusa, né? Principalmente para os contadores, que não têm a destreza que têm os dos doutores, não é? Ou seja, de analisar, de interpretar a legislação tributária, né? Muitas vezes os contadores são muito mais com o objetivo prático do que da interpretação. Essa é uma dificuldade inata da profissão de ciências contábeis, né? A gente percebe isso com os nossos alunados ao longo aí dos anos, né? Está melhorando, mas temos muitos ainda a avançar. Muito bem, então demos aí a primeira roupagem, aonde está toda essa movimentação. Vamos agora verificar as responsabilidades, né, tributárias. Ou seja, quem são os responsáveis tributários? Também um tema bem interessante, né? Vamos ver aí, olha. Aí nós temos que invocar o nosso Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 119, né? Lá no artigo 119 do nosso Código Tributário, você acompanha a gente pelo seu material aí, não é? Que nós disponibilizamos, também no artigo 121. Então, nós vamos ter, olha, a figura do sujeito ativo e do sujeito passivo, né? Então, olha só, entre ambos está exatamente o contador. Por que não dizer também os advogados, né? Então, olha só, temos aqui o sujeito ativo e passivo, sujeito ativo, o fisco, sujeito passivo, o contribuinte. Né? Então, é esta relação constante lá do nosso Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 119 e no artigo 121. Lá detalha bem, né? Então, olha só. Duas figuras compõem essa relação jurídica, as quais fornecem o aspecto pessoal da incidência tributária. São elas o sujeito ativo e o passivo. O sujeito ativo, como nós mencionamos, lá no artigo 119 do nosso Código Civil, né, nosso Código Tributário, né, do CTN, melhor dizendo, sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Este é o sujeito ativo. E aí nós vamos ter, pode-se dizer que o sujeito ativo é o credor da obrigação tributária,
Sujeito ativo será a pessoa constitucional, titular da competência tributária. É possível concluir, que pode ser sujeito ativo. Quem pode ser, Uma vez que nós estamos falando aqui, do sujeito ativo. Olha lá. União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ou seja, detentores da competência tributária. Eles são sujeito ativo, Uma vez que nós vimos a hipótese de incidência, o fato gerador, o lançamento do tributo, não é isso? Ou seja, esses órgãos, são os detentores da competência tributária. E mesmo pessoa jurídica de direito privado também, que detenham a capacidade tributária para cobrar e fiscalizar a arrecadação dos tributos, como é o caso dos sindicatos. Os sindicatos, por exemplo, são pessoa jurídica, e os conselhos de classe, o AB, o CRM, o CREA, o CRC, e vai por aí afora. Também tem a prerrogativa para cobrar e fiscalizar a arrecadação dos tributos, como é o caso dos sindicatos e conselhos de classe. Perfeito? Então, só para a gente entender aí. E aí eu tenho o sujeito passivo, que versa lá do artigo 121, do nosso Código Tributário. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, em espécie, dinheiro. Pode-se dizer que o sujeito passivo da obrigação tributária é o devedor, somos nós, contribuinte. Nós somos o sujeito passivo. Os entes públicos são os sujeitos ativos, como também as entidades privadas, como nós citamos, e nós, contribuintes, somos o sujeito passivo. Ou seja, a pessoa que deverá recolher o tributo devido. No entanto, essa sujeição passiva comporta divisões, como vamos analisar. Olha só. Sujeito passivo da obrigação principal, disse o contribuinte, primeiro o contribuinte, fundamental, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Lembram do fato gerador que nós comentamos? E o responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorre da disposição expressa em lei. E aqui, pessoal, podemos comentar com vocês as retenções de fonte, que virou também um mapa do tesouro, ou seja, a dificuldade das empresas em efetuar as retenções dos tributos na fonte. E aí nós podemos citar alguns, como, por exemplo, o imposto de renda, retido na fonte, conforme emana lá o nosso decreto 9.580, que é o regulamento do imposto de renda. Lá ele lista 40 profissões que são obrigados a ter retenções na fonte. Nós temos as retenções do PIS, da COFINS, da contribuição social, nós vamos também comentar rapidamente, Então, são retenções. Nós temos as retenções previdenciárias, tanto a previdenciária convencional, como do pessoal que está na desoneração da folha de pagamento. Então, olha, nós somos o sujeito passivo, nós somos obrigados a reter e recolher para o erário público. Perfeito? Como nós vamos comentar já, inclusive, quais são as causas do não recolhimento, da retenção e do não recolhimento ao erário público. Será que isso tem alguma influência para quem reteve e não recolheu? Vamos ver, Então, nós temos aqui, tudo isso está lá no nosso artigo 121 do nosso Código Tributário, Constitui crime de apropriação indébita. Olha só, crime de apropriação indébita, definido nos artigos 168 e 170 do Código Penal, o não recolhimento dentro de 90 dias do término dos prazos legais, das importâncias dos tributos e seus adicionais, descontado pelas fontes pagadoras de rendimentos,
Então, olha, crime de apropriação indébita. E eu coloco aí no material de vocês, né, justamente a legislação, ou seja, a base legal, para que vocês possam aprofundar na pesquisa, para que vocês possam aprofundar na leitura, se vocês estiverem exatamente trabalhando em algum tema específico desse nosso material aí, dessa nossa aula de hoje. Bacana? Então, está aí o nosso artigo 68 e 170 do Código Penal. O crime de apropriação indébita está previsto também no artigo 11º da Lei 4.357, lá de 64, ou seja, 55 anos, vai fazer 56 anos, né? E no artigo 5º da Lei 7.492, de 1986. Esse é o embasamento legal da Constituição de crime por apropriação indébita. E aí, fechando, olha, muitos se enganam ao pensar que o artifício da postergação do recolhimento de imposto também é válida para os arrecadados, né? Ou seja, para os retidos na fonte, que nós comentamos agora há pouco. Aí inclui as contribuições sociais e previdenciárias. Nesses casos, além de não prescrever, olha, não tem prescrição, né? Ou não decair a exigibilidade, a legislação ainda sujeita ao administrador, olha só a palavra, administrador, ou sócio da empresa ou entidade, né? Ou titular de firma individual, a prisão de crime por apropriação indébita. Então, a coisa é muito séria, né? Vocês perceberam que realmente a coisa é muito séria quando se fala de tributos. Tá? Então, nós só extinguimos o tributo, via de regra, recolhendo o tributo. Bacana? Nós vamos fazer um intervalinho agora e nós voltamos daqui a pouco, continuando a nossa aula. Até já!
bem, meus caros doutores? Estamos aí retornando à nossa aula, né? Onde nós tínhamos parado exatamente aqui em crime de apropriação indébita. Chamamos a atenção, né, no bloco anterior, justamente para tomar atenção com os tributos, né? Penalidades pela não retenção agora, olha só, do imposto de renda, né? Imposto de renda de fonte, conforme nós falamos. Está lá determinado o nosso decreto 9.580, que é o nosso regulamento do imposto de renda, lá de 2018, né? Esse foi o regulamento que revogou o decreto 3.000 de 1999, que era o nosso regulamento que perdurou aí durante 20 anos quase, né? E agora temos um novo regulamento. Então lá ele nos diz as profissões que nós temos que reter, o tipo de serviço, né? A retenção do imposto de renda sem o correspondente recolhimento ao erário público caracteriza crime tributário. Está lá a Lei 8.137, de 90, lá no seu artigo 2º, né? E aí ela nos diz o seguinte, olha lá, ó, constitui crime da mesma natureza, deixar de recolher no prazo legal o valor do tributo, né, ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Então, está na lei. Nós não estamos inventando absolutamente nada. Está lá no item 2 do artigo 2º da Lei 8.137, lá de 1990. Né? Então, é importante nós termos aí essa ciência. Nota-se, entende-se que se a fonte pagadora deixou de reter, o valor do imposto de renda e não o recolher, não está caracterizando o crime de apropriação indébita. Estando o sujeito passivo, que nós já vimos que no caso aí o sujeito passivo é o contribuinte, né? Ou seja, é o contribuinte, estando o sujeito passivo, apenas sujeito à sanção administrativa, devendo recolher os impostos com multas e juros do valor não retido. Ou seja, fica aí a dica, né? Para você que tem escritório de contabilidade, você, doutor aí que participa das empresas. Se eu tiver dúvida com relação a reter ou não reter, eu retenho. Se eu não tiver certeza absoluta, o ideal é que nós pesquisemos na legislação e tenhamos certeza absoluta. Mas caso eu tenha dúvida, é melhor reter o tributo. Por quê? Se eu não reter, mesmo assim eu sou obrigado a recolher ao erário público, ao ente público, não é? Então nós somos obrigados. Por que eu estou dizendo que é melhor reter? Porque quem sofreu a retenção, né, a outra parte que sofreu a retenção, para ele nada mais é do que uma antecipação do tributo. Porque quando ele fechar a contabilidade dele, que ele apurar os tributos dele, ele vai deduzir aquilo que eu já retive dele. Então não há que arrumar grandes confusões, porque é apenas um lapso temporal. Nós estamos falando aí de 30 dias, ou talvez no máximo 90 dias, se o imposto for trimestral. Né? No caso do imposto de renda, como nós vamos ver na nossa segunda aula, eu vou abordar o imposto de renda pelo lucro presumido, que ele é trimestral. Então, eu calculo o imposto de renda trimestralmente, aí vai ser a base. O fato gerador foi a emissão das notas daquele trimestre. Né? Mediante o quê? O fato gerador, a hipótese, foi a minha comercialização, foi a minha prestação de serviço, foi a minha industrialização. Lembra que nós comentamos das hipóteses de fato gerador? Então, sim, tem o fato gerador, tem o tributo, só que ele é recolhido trimestralmente. Então, no final do trimestre, eu vou abater aqueles impostos de renda que foram retidos na fonte. Perfeito? Então, é meramente uma antecipação. A única exceção de não ser uma antecipação será quando for exclusivamente na fonte. Aí, perdeu, aí não volta mais, né? Aí não é antecipação. Para vocês entenderem melhor, quem não milita na área específica, exclusivamente na fonte, por exemplo, o imposto de renda retido na fonte sobre o 13º salário de quem é seletista, por exemplo, de quem é trabalho assalariado, que recebe o 13º, ou seja, se ele atingir a faixa da tabela progressiva, ele sofrerá retenção na fonte. Isto é exclusivo, não volta mais. Não é antecipação.
Ou então, se porventura esse colaborador recebeu o PLR, participações nos lucros, né? Então tem lá uma tabela específica de tributação de PLR. Se ele recebeu esse PLR, também será exclusivo na fonte, se porventura atingiu a tabela, né? Então também será exclusivo. Os 15% incidentes sobre pagamento sobre o juros sobre o capital próprio, quando as empresas tributadas pelo lucro real, nós vamos abordar um pouquinho, pouca coisa, né? Mas vamos abordar. Essas empresas tributadas pelo lucro real, se elas pagarem juros sobre o capital próprio, é a única que tem a prerrogativa de pagá-los, não é? Então, se essas empresas pagaram o JCP, como é conhecido no nosso meio, o nosso jargão, juros sobre o capital próprio, se elas pagaram para pessoas físicas, ou seja, sócias pessoas físicas ou sócias entidades imunes e isentas, esses 15% retido na fonte será exclusivo na fonte. Então, também não volta mais. Perfeito? Se esse JCP foi pago para uma pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido ou uma pessoa jurídica tributada pelo lucro real, esses 15% também será antecipação de tributo. Perfeito? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, remessa para o exterior, quando você está enviando, também é exclusivamente na fonte, não volta mais, a retenção, entendeu? Então, nós temos alguns casos assim. Mas no nosso cotidiano, no nosso mercado nacional, via de regra, são antecipações de tributo. Então, aqueles que nós comentamos, né? O imposto de renda, o PIS, a COFINS, a contribuição social, a contribuição previdenciária, até mesmo o ISS também. O ISS pode ser retido. Lembra que nós comentamos? Lá do artigo 116, do artigo 3º da Lei Complementar 116, 22 categorias de prestação de serviço que o ISS é devido no local da prestação de serviço. Então, se eu estou prestando serviço em outro município, ele vai executar a retenção do ISS. Perfeito? Que também vai ser uma antecipação, porque quando eu apurar o meu aqui, eu vou recolher menor, né? Muito bem. Então, comentamos aqui, né, da legislação. Ainda, comentamos que, nesse caso, não se caracteriza apropriação indébita porque não ocorreu a retenção. Então, não há que ligar o fato a uma apropriação indébita. Se ele não reteve, né? Agora, ele não reteve, será penalizado pela não retenção. E aí ele vai ter que arcar com esse valor que ele não efetuou a retenção. Perfeito? Então, isso, pessoal, o nosso bate-papo aqui parece muito suave. No dia a dia, no calor das emoções das empresas, não é tão suave, porque as decisões têm que ser rápidas, não é? Então, nós temos que fazer as retenções, sim. Muito bem. Vamos ver agora o cenário atual brasileiro. Como é que nós estamos com o cenário atual brasileiro, né, doutores? Se vocês terem uma ideia como é que nós estamos. Olha só. Nós temos o seguinte. Receita Federal do Brasil afirma em seus pronunciamentos que a carga tributária do país, ou seja, a soma dos impostos, contribuições e taxas pagas pelos cidadãos, né, em empresas brasileiras, em relação ao PIB, é uma das mais altas do mundo. É um absurdo, né? Mas é verdade, olha. Em 2013, por exemplo, ela foi equivalente a 36% do PIB, né, em 2013, ou seja, acima da média de 34% registrado nos países de primeiro mundo, né? Então, uma carga extremamente alta, né? Apesar da economia brasileira, né, começar a mostrar sinais de reações, infelizmente agora está um pouco turbulenta com esses negócios aí do vírus, do coronavírus, que está mexendo com o mundo inteiro, né? Ou seja, o Brasil necessita de uma reforma tributária urgente. E segundo o próprio ministro nosso da Economia, agora mais do que nunca essas reformas. Não que eu seja do partido A, partido B, eu sou apartidário com relação a isso. Mas, segundo ele, né, precisa-se de reforma urgente. Eu também entendo, né, nesta linha, né, mas com o objetivo de redução e simplificação da carga tributária. E pelo que, né, nós estudamos, nenhuma das duas propostas se demonstra nesse objetivo. A simplificação é muito pequena.
apesar de colocar vários impostos em um só, não haverá redução de carga tributária, de maneira alguma. Talvez uma pequena simplificação, muito aquém do necessário da nossa realidade, né? Isso na minha humilde opinião, tá, pessoal? Então, olha só, sendo assim, como o empresário não pode esperar muito tempo, pois luta cada dia pela sobrevivência de sua empresa, só lhe resta utilizar o mecanismo de planejamento tributário, que é um conjunto de sistemas legais, isso é muito importante, conjunto de sistemas legais. Dentro da lei, eu tenho que trabalhar estritamente. Hoje não existe espaço para amadorismo na área tributária. Tem que ser estritamente dentro da lei. E eu costumo brincar com os alunos, muitas vezes nas minhas palestras, nas aulas presenciais também, por que não aqui, né, via web, que, né, um dia a conta chega. Se eu deixar de recolher, tentar passar um bypass no fisco, a conta vai chegar. Justamente motivado pela alta tecnologia que eles têm de acompanhar, não é mesmo? Então, ó, sistema legal que visam diminuir o pagamento de tributos. E aí nós temos no nosso ordenamento o seguinte, né? Sempre respeitando o ordenamento jurídico atual, objetivando uma legitimidade, né? Economia, uma legítima economia, minorando assim impactos tributários, né? Apesar do nosso CTN, né, o artigo 5º, nos traz lá 3 espécies de gêneros de tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Só que na doutrina, né, nós temos aí várias correntes com relação a esses tributos, né? E eu trouxe aqui uma delas que elenca aqui, né, 5 deles, né? Então, temos a doutrina com 4, com 3, enfim, né? E aqui eu trouxe para vocês e vamos esmiuçar cada um deles para o seu pleno entendimento, né? Quando a gente chegar na parte prática, está suave, né? Já temos o entendimento teórico. Então, olha só, temos impostos. Aqui nós estamos falando da nossa Carta Magna, da nossa Constituição. Artigo 145, taxas, artigo 145, item 2, né? Contribuições de melhoria, item 3 do artigo 145, empréstimos compulsórios, 148, e contribuições especiais. Vamos ver cada uma delas, para a gente entender? Imposto, fruto de arrecadação, né, dos impostos, não está vinculado a nenhuma atividade específica do ente público. Isso é importante a gente ter esse discernimento, né? Os impostos não está vinculado, não. Impostos não está vinculado a nenhuma atividade específica, perfeito? E aí nós temos o ente público, tem o poder de decidir para onde irá destinar o fruto da arrecadação. Como, por exemplo, pode ir para a saúde, não é? Pode ir para a habitação, não é mesmo? Então, ele tem essa prerrogativa, prestação, manutenção, ou seja, os impostos acabam sendo denominados de tributos não vinculados, não vinculados. Né? Deixa o ente público, né, à vontade para efetuar as suas alocações aonde melhor atende a sociedade. Perfeito? Então, essa é a característica dos impostos, que foi o primeiro deles. Depois, as taxas. Diferentemente dos impostos, as taxas obrigatoriamente são vinculadas, ou seja, vinculada a uma prestação específica que o ente público presta ao contribuinte, né? Então, essa é uma vinculada, está vinculada, perfeito? Ao contrário dos impostos, que o ente público decide o que ele faz, né? Nas taxas, tudo que for arrecadado tem que ser destinada ao motivo que lhe deu causa, razão pela qual torna a taxa um tributo vinculado, né? Então, os impostos não vinculados, a taxa vinculado, tem que estar específico. Quem fiscaliza isso? Nós temos os tribunais de conta da União, temos os tribunais de contas dos municípios, dos estados, né? Secretaria da Fazenda, etc. Então, eles têm que cumprir esse regramento. Tá?
Conforme a nossa Constituição, né, as taxas se dividem em duas espécies. Né? Está lá no artigo 145, inciso 2º da nossa Constituição. Primeiro deles, taxa de polícia, né? Taxa de fiscalização. Exemplo, alvará de construção. Eu preciso, né, o contribuinte executa uma solicitação, isso passa pelo ente público, né, por uma fiscalização, taxa de polícia, né, para liberar o alvará de funcionamento ou alvará para construção. Perfeito? E aí, taxas derivadas em razão de serviço público específico e divisível. Quanto mais o contribuinte usa, mais ele pagará. Quanto menos utilizar, menos pagará. E se não utilizar, não paga nada. Entendeu? Então, nós temos essas duas prerrogativas das taxas. É bom saber, porque isso está na nossa Constituição, mas falta esse detalhamento, né? Contribuições de melhoria é o número 3. Quando o ente público realiza uma obra pública, e essa obra gera valorização imobiliária para os contribuintes. Por exemplo, o governo encontra amparo na legislação para cobrar um tributo denominado contribuições de melhoria, que tem o objetivo de custear esta obra ou para rever o dinheiro da obra. Perfeito? Então, olha só, né, a contribuição de melhoria, o governo encontra mecanismo dentro da legislação para cobrá-la, porque ele efetuou, né, uma valorização, uma melhora, né, que beneficia o contribuinte. Né? Então, e ela só pode ser cobrada, né, após o término da obra. Por quê? Porque será para custear ou rever. Não é? Olha só, tem o objetivo de custear essa obra ou para reaver o dinheiro da obra. Né? Custear ou reaver. E ela só poderá ser cobrada, né, após o término da obra. E constatada a efetiva valorização daquele imóvel. Percebe como é bem interessante, né? A gente vê lá a contribuição de melhoria, mas o que é isso? Então, é exatamente isso. No ordenamento jurídico, o ente público, né, tem lá as suas prerrogativas de efetuar a cobrança da taxa de melhoria, se porventura ele gerou um benefício à sociedade, gerou uma valorização daquele imóvel, daquele espaço. Né? Então, ele pode reaver tudo que ele custeou, né, reaver o que ele custeou, ou mesmo, né, para cobrar, né, os gastos com a obra, né, um tributo denominado contribuições de melhoria. E aí nós temos mais alguns detalhes no tocante a ela. Ó. O total da arrecadação nunca pode ultrapassar o valor da obra. Nunca. Faz todo sentido. Esse tributo também é um tributo vinculado, né? Ou seja, o fruto da arrecadação deve ter o destino, que será a obra que gerou essa valorização. Também é bastante evidente, né? E a base de cálculo da contribuição de melhoria será o valor da obra. Então, a base de cálculo será a valorização do imóvel, o valor da obra, e não o valor venal do imóvel. Não, o valor venal está fora. É a valorização que foi gerado, né? E não o valor venal do imóvel, não é mesmo? Os empréstimos compulsórios, fechando aqui o nosso conceito, é como se fosse uma carta na manga que o ente público tem, empréstimo compulsório. Ou seja, o ente público pode tomar um empréstimo do contribuinte com o intuito de devolução futura, né? O ordenamento jurídico permite apenas duas situações de empréstimo compulsório. Olha só, empréstimos compulsórios para calamidade pública ou guerra externa e para investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. Não é? O ente público acaba instituindo o empréstimo compulsório, tendo como fato gerador qualquer operação, como, por exemplo, a circulação de mercadorias, com a sua devolução futura. Né? Então, você vê como está tudo no nosso ordenamento. Ela foi sábia, né, quando foi elaborada. E, por final, as contribuições. Temos 3 espécies dela. Contribuições sociais,
Temos lá contribuições de domínio, intervenção de domínio econômico, a CID, e temos aí as contribuições profissionais, né? Vamos ver cada uma delas, olha. As sociais são aquelas pelo qual o fruto da arrecadação obrigatoriamente tem que ser destinado a um fim social. Então, olha que interessante, né? Como, por exemplo, habitação, saúde, educação e etc., né? E elas podem ser cobradas, ou seja, através do PIS, da COFINS e da contribuição social. Contribuições do domínio econômico, a nossa CID, né? CID é uma espécie de tributo que o ente público tem para controlar o mercado. Exemplo, remessa para o exterior, atualmente tem CID de 15% sobre o destino de lucro para paraísos fiscais. Então, ele regula o mercado, né? E os profissionais são aquela destinada à regulamentação de profissões. Então, a OAB, o CREA, o CRC, o CRM, né, o CRO, e vai por aí. Né? Inclusive a dívida ativa, caso não cumpra com as obrigações. Né? Então, todos nós que temos aí a profissão legalmente regulamentada, nós temos aí o nosso, né, o nosso documento, né, um CRC, uma OAB, um CREA, etc. Temos que pagar aí as taxas. Né? Bacana? Então, eu acho que com esse, né, detalhamento, acho que facilitou o entendimento de vocês aqui nos nossos tributos em espécies, né? Aqui nós temos ainda a Constituição, né? Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria, que é um resumo de tudo aquilo. Na Constituição, o artigo 145, ó, União, Estado, Distrito Federal e os municípios poderão instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria, como nós falamos. No artigo 153, ele nos elenca, né, da Constituição, olha só, compete à União instituir imposto sobre importação, exportação, rendas e proventos de qualquer natureza, isso é muito amplo, né? Renda e proventos de qualquer natureza, né? Muito amplo. O IPI, produtos industrializados, operações de crédito, propriedade territorial rural, também importante, grandes fortunas, né? Nos termos da lei complementar. Essas grandes fortunas, pessoal, desde 88, né, nós não sabemos o que é, já podia ter sido regulamentada. Não sabemos se grande fortuna é quem tem R$1.000, 1 milhão, 1 bilhão, nós não sabemos. Né? A Constituição diz que nos termos de lei complementar. Falta ainda complementar. Perfeito? Aqui, contribuição social, está lá no artigo 195, né? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, e mediante recursos provenientes do orçamento da União, Estados, Distrito Federal e do município. Né? E das seguintes contribuições. Aí nós colocamos aí, inclusive, né, dá 90 dias da data da publicação da lei, como está na nossa Constituição. Nós vamos esmiuçar já já. O artigo 150 também nos traz, né? Aqui ele me diz aqui, olha, aplicando o disposto no artigo, né, que as houver instituído ou modificado, não lhe sendo aplicado o artigo 150, que é exatamente esse, né? Do empregador da empresa ou entidade equiparada na forma da lei, não. Folha de salário também não. Receita ou faturamento ou mesmo lucro, né? Então, esse não entra. E o imposto de renda está no artigo 43 do CTN. Compete à União, né? Competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Nós também detalhamos o que é isso. De renda, assim entendido, o capital, o trabalho ou a combinação dos dois, né? Renda, capital, trabalho ou ambos, e de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos do item anterior, né? Principalmente as famosas vendas de ativo imobilizado, né? A incidência do imposto independe da denominação que o contador vier a utilizar, né? Não tem problema com relação ao que ele nominar. Na hipótese de receita ou rendimento oriundo do exterior, a legislação também vai estabelecer em que momento se dará essa tributação. E aí nós temos várias instruções normativas da própria Receita Federal detalhando a modalidade de tributação, né?
Muito bem, pessoal. Agora nós vamos abordar conceito e fato gerador. Conceito de renda, né? Uma vez que nós já detalhamos cada um deles. Olha lá, ó. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conceito de renda, né? Em recurso extraordinário, 11 de fevereiro de 93, tal entendimento foi ratificado no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, né? Então, olha só, renda e proventos de qualquer natureza, o conceito implica em reconhecer a existência de receita, lucro, provento, acréscimo patrimonial, que ocorram mediante o ingresso ou oferimento de algo oneroso. Está na nossa Constituição, né? E aí, como nós comentamos, a disponibilidade econômica é exatamente a obtenção de renda, significa ingresso real no patrimônio da pessoa, de moeda ou seu equivalente, ou a possibilidade da pessoa dispor da renda, né? E depois, já a disponibilidade jurídica significa ou traduz a possibilidade, tendo em vista disposições jurídicas ou contratuais, de o sujeito dispor de uma renda, né, posta à sua disposição. Então, aqui é bem interessante, né? Aos doutores que não militam muito na área contábil, nós temos aí, na contabilidade, dois princípios, né? Nós temos o princípio de caixa e o princípio da competência, né? O princípio da competência eu vou contabilizando pela competência, né? Ou seja, referente ao período que as minhas despesas ou receitas incidirem, independentemente de pagas ou recebidas, né? Nós não temos contabilidade no Brasil por regime de caixa, só regime de competência. Perfeito? Porém, nós podemos utilizar o regime de caixa para pagamento dos tributos, né? A opção do contribuinte. Perfeito? Nós vamos abordar isso na nossa segunda aula. Então, tudo isso vem corroborar aqui com, né, o conceito de renda, né? Ocorrência do fato gerador, então, salvo disposições em lei. Em contrário, considera ocorrido o fato gerador, né? Tratando-se de situações de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias e que produzem os efeitos que normalmente lhes são próprios, né? Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituídos nos termos do direito aplicado, né? E aí um detalhe importante, pessoal, que olha só, eu coloquei como nota aí para vocês, está no material de vocês, né? A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos de negócios jurídicos praticados com a finalidade, olha só que importante isso, com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo. Por isso que em planejamento tributário a gente sempre enfatiza, antes do fato gerador, eu posso. Após o fato gerador, não tem como, né? Ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, né? Então, temos esse detalhe também. E aí, as alíquotas. Vamos nos ater a imposto de renda e contribuição social, que são os principais. O imposto de renda é o tema da nossa aula, né? Estamos falando de imposto de renda, mas estamos, né, trazendo as espécies de tributo para o melhor entendimento. Então, qual é a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas? 15%, né, 15%, presumido ou arbitrado, presumido ou real, tá, que nós vamos estar comentando, né? E eu vou ter um adicional de 10% da parcela que ultrapassar 20 mil por mês, 60 mil no trimestre e 240 mil no ano, que são as modalidades que nós podemos tributar a renda da pessoa jurídica, tá? Então, nós temos aí, né? Então, e temos aí 9% de contribuição social. Nós vamos ver na segunda aula exatamente, né, a base. Os percentuais serão os mesmos, só vai mudar a base de um para o outro, tá? Então, via de regra, estamos falando em 34% de imposto de renda e contribuição social. O nosso Código Tributário diz que o imposto é o montante do lucro real arbitrado e presumido, né? Renda ou provento de qualquer natureza, enquanto que o nosso regulamento do imposto de renda nos diz que é lucro real, presumido ou arbitrado, né? Ficou faltando aqui o Simples Nacional, que eles não abordaram, né?
São contribuintes, pessoas jurídicas, empresas individuais e todas as demais empresas, mesmo que não registrado, bastando que decorra de ato do negócio, né? E ainda serão punidas se não tiver os registros nos órgãos competentes. Então, todo mundo é contribuinte, né? O fato gerador, de uma maneira geral, obtenção de lucro ou ganho de capital. Ganho de capital, venda de ativo imobilizado, né? Os bens da companhia. Então, você tem o valor original do bem, você desconta a depreciação, isso gera um valor residual. Qualquer valor acima disso que você alienar o bem, haverá que se tributar em 15% de imposto de renda. Tá? Não tem contribuição social, não tem contribuição social também, contribuição social e imposto de renda. Então, em resumo, se eu vender um bem do ativo imobilizado, dependendo do valor, posso ter uma tributação de 34%. Perfeito? Que é exatamente 15 mais 10 de adicional e mais 9 de contribuição. No que fundamenta a necessidade de um planejamento em nosso país, né? Olha lá, mais de 92 tipos de tributo, alta carga tributária depende do porte da empresa, não é? A carga tributária a ser entregue é cerca de 35% do faturamento, muito alto. Somente o ônus do imposto de renda e da contribuição social chega a 51%, então muito elevada, né? Sistema legal que visa diminuir o pagamento dos tributos, né? Todas as formas lícitas utilizadas com o propósito de minimizar os custos são respeitadas pela Fazenda Pública, sempre lícita, né? E uma contabilidade bem feita será a base do planejamento tributário. Só a contabilidade basta? Não. Eu preciso ter um conhecimento das doutrinas que nós comentamos até então, né? Compliance, muito comentado hoje nas empresas de uma maneira geral, né? Compliance, o que é isso? Conformidade. É o conjunto de disciplina para fazer cumprir as normas legais. Olha aqui, né? As políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer, né? Então, aí nós temos o conceito do verbo compliance, né? Significa agir de acordo com uma regra. Importante. Tá aí, ó, compliance, contabilidade como ferramenta, apoio à transparência, muito importante. Aqui mais alguns detalhes, né? Tá aí no material de vocês, depois vocês vão ler com calma, é só para a gente ilustrar, né? Compliance inclui os assuntos ligados ao sistema de anticorrupção, cumprimento de obrigações trabalhistas, ambientais, concorrenciais, fiscais, contábeis, tributárias, né? Regulatória, dentre outras. Então, isso abarca tudo, é bem ampla, né, pessoal? E aí está aí, ó, compliance, né? Transparências, regulares, polícias, né? No âmbito empresarial, estar em compliance é estar dentro das regulações. E aqui é importante, né? Estar em compliance é estar dentro das regulações. Quais elas? Olha só, da União, dos estados, dos municípios, das leis trabalhistas, fiscais, concorrenciais, dentre outras. Isto é estar em compliance. Por isso que eu trouxe o material de vocês, que eu acho muito importante isso, né? Fazer cumprir as normas, fazer cumprir as leis. Perfeito? Se nós tivermos que tentar evitar, sempre antes dos fatos geradores. Perfeito? Por que a importância do compliance, né? Ou seja, se usarem ações concretas no sentido de viabilizar a implantação de programas de integridade nas empresas, com destaque especial o código de ética, olha, importante, princípios, valores, regulamentos internos e as leis também, né? Então, engloba tudo, né? E aí, fechando aqui, né? Nas empresas, a quem cabe esse papel de planejamento tributário que nós estamos tanto comentando, né? Estamos estudando os tributos justamente para isso. Contadores, advogados, tributaristas e administradores. Hoje ninguém vive sozinho, é um grupo, é um time, é a união de esforços que vai
conseguir maximizar lucro, dar tranquilidade, evitar contingências fiscais tributárias para as empresas, né? Então, são série deles. O planejamento tributário é super importante, né? E aí eu tenho que ser, né, o quanto antes, né, a opção tributária. Extremamente importante que a decisão seja efetivada anualmente pelos administradores. Por quê? Porque a legislação não permite mudança no mesmo ano. Uma vez escolhida, vai até o final do ano, né? Se for equivocada, vai ter efeito o ano inteiro. A opção é definida, via de regra, no primeiro pagamento do tributo do ano. Normalmente ocorre em fevereiro, né? Janeiro você paga em fevereiro. Mas temos os trimestrais também. No caso dos Simples Nacionais, no último dia de janeiro você faz a opção. Até o último dia de janeiro, né? E aí, fechando esse bloco, olha, fundamentação do planejamento tributário, elisão fiscal, forma lícita, isto é o planejamento, isso nós concordamos. Tanto a evasão quanto a elisão, nós não coadunamos com esse tipo de prática. Isso viola a nossa doutrina, somos eminentemente contra. Perfeito? E aí, para a gente fechar essa nossa primeira aula, vamos entrar nos princípios, né? Que nós vamos agora abordar os princípios de uma maneira bastante rápida, né? Vocês têm estudado, vocês doutores, né? Têm um bom domínio, vamos apenas revê-los, né? Então, olha só, princípios tributários. Para que o contribuinte não possa efetuar um planejamento tributário eficaz, é preciso que o mesmo não contradiga os princípios tributários constitucionais. E aí nós temos vários deles, né? Ou seja, esses princípios encontram na Constituição Federal de 88, né? E tem a função de conter a ação desenfreada dos estados na esfera tributária. Porque, senão, eles têm o poder da caneta. Faltou dinheiro, eles emitem tributo. Aí seria fácil, né? Mas não, temos uma carta magna, temos uma carta de voo, temos uma bússola em direção à equalidade da sociedade, né? O primeiro deles é o da legalidade, está lá no artigo 150 da Constituição, sem prejuízo a outras garantias assegurado ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, exigir ou aumentar tributo sem que lei o estabeleça. Então, eu preciso de lei. Sem lei, eu não consigo criar tributo. Seja ela lei ordinária ou lei complementar. Perfeito? Vamos só esmiuçar um pouquinho. A lei ordinária regulamenta a maioria dos tributos. A lei complementar cabe à instituição apenas 3 tributos, né? Cabe ela instituir, né, 3 tributos. Empréstimo compulsório, os impostos sobre grandes fortunas e impostos residuais da União. Perfeito? Esse princípio reflete, né, aquele já estabelecido no artigo 5º, inciso 2º da Constituição, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, determina que a instituição ou majoração do tributo só pode ser feita mediante lei. Por isso que tem que ser lei, né? Nota-se que esse princípio limita a atuação do poder tributante em prol da justiça e da segurança jurídica do contribuinte. Foi muito bem-vindo, né? E aí, como toda regra tem exceção, na doutrina jurídica também temos, né? Então, olha só. Exceção do princípio da legalidade, conhecido como extrafiscalidade, é o imposto de importação, de exportação, o IPI, o IOF, a CID combustível e o ICMS, né, combustível. O objetivo deles não é enxergar o princípio da legalidade, será controle de mercado, por isso que ele é extrafiscal. Na lista, não atende o princípio da legalidade, apenas no que se refere à majoração da alíquota. Então, ele infringe na majoração. Ou seja, quando o ente público precisa majorar a alíquota desse tributo, ele não precisa se utilizar de lei ordinária ou lei complementar. Basta o ente público utilizar um decreto e ele passa a vigorar com a majoração. Perfeito?
Um exemplo disso é o imposto de importação, imposto de exportação e etc., que são um regulador de mercado. Essa é a função. As exceções nessas legislações, perfeito? Princípio da anterioridade também, né? Ou seja, não posso, né, no mesmo exercício financeiro que haja sido publicada a lei, ao que instituiu ou aumentou, né? Então é vedado à União criar no mesmo exercício, né? Então tá lá. A intenção é estabelecer também segurança jurídica em relação, né, tributária, devendo o Estado aguardar o início do próximo exercício para iniciar a cobrança do tributo. Então, também bem bacana, bem interessante. Aí duas espécies, né? Anterioridade anual, ou seja, determina que um tributo tenha sua publicação e efeito dessa exigência. Ele só pode acontecer no exercício, né, financeiro seguinte àquele que a lei foi publicada, que é o mais comum. E o da anterioridade nonagesimal, ele basicamente, né, ele vem proteger o contribuinte se porventura a lei for feita lá outubro, novembro e dezembro. Então ele pede pelo menos 90 dias, né, se for no finalzinho do ano, senão quebraria, né, o princípio, né, daria muito pouco tempo para vigorar o tributo. Então, ele pede pelo menos 90 dias, tá? Também tem exceção, né, da anterioridade, imposto de importação, de exportação, IPI, IOF, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório, assídio de combustível e o ICMS, tá? Tudo isso está aí no material de vocês, para depois vocês lerem com calma, né? Então, essa exceção foi anual e a exceção nonagesimal, basicamente com pequenas alterações da anual, né? O imposto de importação, exportação, o imposto de renda, o IOF, imposto extraordinário de guerra, IPVA base de cálculo e IPTU base de cálculo, que ele pode mudar, né? Então também fica bem bacana. Princípio da irretroatividade da lei, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, também estados, etc., né, em relação aos fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado. Então, também um detalhe para a gente se atentar. Basicamente, é vedada a incidência de tributos sobre fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei. Ou seja, a lei não pode retroagir, né? Então, também bem bacana aí, dá segurança. Está lá também no Código Tributário, né? Exceto as hipóteses que tratam o artigo 106. Então, também contempla exceções. Temos que ficar atento. Quais são? Ó? Quando se tratar de lei, né, expressamente interpretativa, tratando de ato ainda não julgado, né? No presente caso, a legislação admite retroação no tempo, no que diz respeito apenas a multas, quando esta for mais benéfica ao contribuinte, então está sendo pró-contribuinte, a favor do contribuinte. Tá? Mas é muito interessante também acompanhar as exceções. Quando deixa de defini-lo como infração, quando deixa de tratá-lo como contrário a qualquer exigência ou ação, né? Quando comine penalidade menos severa que a prevista em lei. Então, tudo isso está no nosso princípio da irretroatividade. Igualdade à isonomia, próprio nome já nos traz, né? Ou seja, é vedado também instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situações equivalentes. Proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercidas, né? Então, também um princípio aí que vem bem a calhar, né? Não pode haver distinção, né? Princípio da vedação e confisco, artigo 150, né? Sem prejuízo de outras garantias, é vedada à União também, né? Utilizar tributo com efeito de confisco, também não pode, né? Com efeito de confisco, né? Então, a própria doutrina já previu isso, né? Olha só. Vou tomar mais uma aguinha aqui, olha lá. Né? Então, olha, o que nós temos mais aí? Né?
Os tributos devem ser cobrados de forma razoável, sem que sua cobrança exceda a capacidade contributiva do sujeito passivo, o que poderá causar irreversível danos patrimoniais. Então, também bacana. Se o imposto absorver grande parte do valor da propriedade ou da renda do sujeito passivo, será considerado confiscatório, ficando evidenciado assim a sua inconstitucionalidade. E é importante, né, aos doutores aí, ou mesmo aos contadores, se vocês se sentirem lesados, né, em alguma infração com relação à nossa Constituição, procure o judiciário, não é pecado entrar na justiça, os doutores sabem muito bem disso, né? Os contadores são mais tímidos nessas tomadas de decisões. Mas se sentir lesado, vamos procurar os nossos direitos. Temos a Carta Magna para isso, né? Está bem transparente aí. Princípio da liberdade de tráfico, também importante, né? É vedado estabelecer limitações de tráfico de pessoas ou bens, né, por meio de tributos interestaduais, intermunicipais, etc. Né? Ou seja, esse é um princípio também conhecido como vedação à limitação do trânsito de pessoas. Perfeito? Então, nós temos aí. Princípio da uniformidade geográfica, está lá no artigo 151. Eu botei todos os artigos para facilitar aí para a leitura de vocês. Né? É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que lhe implique distinção ou preferência em relação ao Estado, Distrito Federal ou município, né? Também são entre os três entes, dentre outros, admitida a concessão de incentivos fiscais destinada a promover o equilíbrio, né? Nós temos vários tipos de incentivos e muitas vezes esse sim é destinado a determinadas regiões, determinados estados, né? Mas com o objetivo de equilíbrio de desenvolvimento socioeconômico, né? Capacidade contributiva é outro princípio também, né? Ou seja, poderão instituir os seguintes tributos, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, né? Facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade e seus objetivos, né? Ainda no princípio da capacidade contributiva, ao criar imposto é preciso levar em conta, sempre que possível, a situação particular de cada contribuinte. Isso eu sinto falta no dia a dia, né? Deveria ter uma análise um pouquinho mais aprofundada, né? Mas, infelizmente, não temos, né? Princípio da transferência dos impostos ou da transferência fiscal, né? Ou seja, é vedado à União, Estados e municípios. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidem sobre mercadorias e serviços. Então, nós temos aí, ó, trata-se de um princípio fundamental de importância, haja vista que, com transparência, é possível a impunidade e ao tráfico de influências, né? Encerrando assim a ação de corruptos, né? Sem sombra de dúvida. Princípio da não cumulatividade, também, né? Aqui nós comentamos, né? Compete à União instituir imposto sobre produto industrializado, o IPI, né? E este imposto será não cumulativo, IPI não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação. Então, é o princípio da não cumulatividade, como também nós temos aí o princípio da não cumulatividade no caso do PIS e da COFINS de 2003 para cá, né? Lei 10.833, 10.837, né? Que versa sobre o PIS e COFINS também da não cumulatividade. Então, eu tenho um princípio também, né? Compete aos estados do Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas a ICM e sobre prestação de serviço de transporte estado, ainda que as operações de prestações se incidem no exterior. Então, esses aqui, né, o ICMS, o IPI, o próprio ISS, o PIS e o COFINS, né, você tem aí o princípio da não cumulatividade, né? Então, todos eles aqui também é um princípio bem interessante. Princípio da seletividade, compete à União instituir imposto sobre produto industrializado e este imposto será seletivo em função da essencialidade do produto, né? Ou seja, aqueles produtos, né, não tão essenciais como
cigarro, bebidas e etc., tem uma tributação mais elevada, né? Não está na essencialidade, né? O princípio da seletividade possui aplicação obrigatória quanto ao IPI e facultada para ICMS e PVA, cuja função é variar a alíquota de acordo com a essencialidade do bem, né? Então, também é um princípio. A seletividade significa discriminação ou sistema de alíquotas diferenciado por espécies de mercadorias, como adequação do produto à vida do maior número de habitantes do país, né? Então, bem interessante, né? As mercadorias essenciais, a existência civilizada deles deve ser tratada mais suavemente, ao passo que as maiores alíquotas devem ser reservadas aos produtos restrito, isto é, supérfluo, da classe de maior poder aquisitivo, né? Então, o resumo do princípio, né, da nossa seletividade é isso, né? Os produtos mais supérfluos, né, como nós citamos, bebidas, cigarros, joias, etc., né, tende a ser superior justamente porque é uma classe de poder aquisitivo maior, né? Então, nossa Constituição foi sábia quando os instituiu, né? O princípio da não diferenciação tributária está no artigo 152, né? É vedado os estados, Distrito Federal e a União estabelecer diferença entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da procedência ou destino. Então, também não pode, né? Bem interessante. O princípio da não diferenciação tributária, né, é decorrente do princípio da isonomia, nós comentamos. Ou seja, impede que as unidades da federação estabeleçam preferências a produtos ou serviços provenientes ou destinados a outras entidades federativas, né? Então, o próprio princípio já regulamentou isso. Princípio da imunidade, importante, mantém, né? Então, olha só, é vedado instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço um dos outros, não pode. Templo de qualquer culto, também não tem tributo. Livros, jornais, periódico ou papel destinado à sua impressão, também não tem carga tributária, né? Patrimônio ou renda ou serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações das entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação, de assistência social sem fins lucrativos, perfeito? Atendido à legislação. E aí, fechando, olha, a imunidade é intuito consagrado constitucionalmente, cuja função é limitar, né, a própria competência tributária. Corrija aqui, não é suja, é cuja, né? Competência tributária. Bem bacana também. Então, temos aí os imunes, né? Pessoal, era isso que nós tínhamos a estar abordando na nossa aula de hoje, né? Então, eu fiz questão de fechar com os princípios, é um pouco mais teórico, mais importante, né? Nós relatamos alguns deles, para o pleno entendimento de vocês, comentamos os principais, né? Abrir um pouco mais, porque se eu fosse abrir os outros, a gente ia ficar aqui pelo menos um dia inteiro só falando dos princípios. Mas é importante que vocês saibam que eles existem e que nós, se sentirmos infringido por qualquer um deles, nós podemos ir buscar os nossos direitos. Os doutores estão aí para nos amparar, para nos auxiliar, justamente a uma melhor equalidade com a sociedade. Então, temos que ser justos, fazer cumprir a nossa Constituição. Bacana? Então, de uma maneira geral, essa é a nossa primeira aula. Na próxima aula, já lhe convido, nós vamos abrir falando das modalidades tributárias, e aí eu vou abordar pelo menos 4 delas que nós temos tributo. São simples, mas eu vou dar uns toques importantes para vocês, principalmente na atualidade, que nós estamos em época de entregar a declaração de imposto de renda à pessoa física, né? Então, eu tenho que entender bem os tributos, tributar bem a pessoa jurídica, para ter essa geração de lucro e aí na pessoa física oferecer a declaração de imposto de renda. Bacana? Te aguardo na próxima aula. Até lá!